Muito bom dia, amados irmãos e amigos presentes aqui em Austin, Texas. É para mim um privilégio muito grande estar com vocês nesta ocasião para compartilhar uns momentos com vocês ao redor da Palavra de Deus e seu programa correspondente a este tempo final. Pois em sua palavra, na palavra de Deus, está falado já o programa que Deus realizará neste tempo final. Diz Deus por meio de São Paulo em Hebreus, capítulo 12, versículos 25 em diante, 25 ao 29. Vede que não rejeiteis ao que fala. Se não escaparam aqueles que rejeitaram o que sobre a terra os advertia, quanto menos escaparemos nós se nos desviarmos daquele que nos adverte lá dos céus? Então a sua voz abalou a terra, mas agora ele prometeu dizendo que ainda uma vez abalarei não só a terra, mas também o céu. Ora, esta palavra, ainda uma vez, mostra a remoção das coisas abaláveis como coisas criadas, para que as inabaláveis permaneçam. Pelo que, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e santo temor, pois o nosso Deus é fogo consumidor. Que Deus abençoe nossas almas com sua palavra e nos permita entendê-la. Podem sentar, queiram ter a bondade. Diz, mas agora ele prometeu dizendo, ainda uma vez abalarei não só a terra, mas também o céu. Para esta ocasião, nosso tema é a voz de Deus no último dia. Para poder compreender o que é a voz de Deus para o último dia, temos que compreender o que foi a voz de Deus para outras eras e outras dispensações passadas. A Escritura diz, em Hebreus capítulo 1, versículo 1 em diante, havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, por meio de quem se escutou a voz de Deus em tempos passados, por meio dos profetas de Deus. Porque Deus falou por meio dos seus profetas. A nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez o universo. E em Zacarias capítulo 7, versículo 12, vejamos o que Deus diz por meio do profeta Zacarias. Capítulo 7, versículo 11 ao 12 diz, eles, porém, não quiseram atender, falando do povo hebreu que não quis escutar a voz de Deus, por meio dos profetas diz, eles, porém, não quiseram atender e me deram o ombro rebelde, e taparam os ouvidos para que não ouvissem. Sim, fizeram seus corações duros como
como diamante para que não vissem a lei nem as palavras que o Senhor dos Exércitos enviara pelo seu Espírito mediante os profetas que nos precederam. Por isso veio a grande ira do Senhor dos Exércitos. Aqui podemos ver a forma em que Deus falava ao povo. Era Deus por meio do seu Espírito através dos profetas. Diz: para não ouvir a lei nem as palavras que o Senhor dos Exércitos enviara pelo seu Espírito por meio dos profetas que nos precederam. Aqui podemos ver que Deus, por meio da sua manifestação em seu corpo teofânico, ia aos seus profetas e por meio dos profetas falava ao povo hebreu. Era a voz do anjo do pacto, do anjo do Senhor, falando através dos profetas de Deus, enviados ao povo hebreu. Em Êxodo, capítulo 23, versículo 20 ao 23 diz: eu envio meu anjo adiante de ti, para te guardar pelo caminho e te levar ao lugar que te preparei. Guarda-te diante dele e ouve a sua voz. A voz de quem? Deus diz que o povo escute a voz do anjo do Senhor, porque esse é o corpo teofânico de Deus, através do qual Deus se manifesta. É um corpo da sexta dimensão, seu corpo teofânico. Mas agora encontramos que Deus, por meio desse corpo teofânico, se revela aos seus profetas e, por meio dos profetas, Deus, ungindo esses profetas com o seu Espírito, fala ao povo hebreu. Em todo esse tempo que Deus esteve falando ao povo hebreu, em palavras mais claras, é uma manifestação de Deus com seu corpo teofânico, através dos profetas de Deus. Ou seja, que o anjo do pacto, o anjo do Senhor, ungia esses profetas de Deus e colocava essa palavra de Deus na alma e na boca desses profetas. Por isso é que Deus disse a Moisés que ele colocaria sua palavra em sua boca. Diz, e ensinaria o que devia falar. Diz, Êxodo capítulo 4, versículo 14 em diante diz: então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés. Isso foi quando Moisés foi enviado e começou a dizer a Deus, vamos ler um pouquinho antes, que tinha problemas para falar. Diz, versículo 10 em diante do capítulo 4 de Êxodo diz: então disse Moisés ao Senhor, ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem antes, nem depois que falaste ao teu servo. Sou pesado de boca e pesado de língua. Assim era o profeta da dispensação da lei. O profeta da quinta dispensação. Não era homem de fácil palavra, não era fácil para ele falar em público, nem antes, nem depois que Deus já falava a Moisés. Era pesado de língua, ele diz. Disse-lhe o Senhor, quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo? Ou o surdo? Ou
o que vê ou o cego não sou eu, o Senhor? Vai, pois agora eu serei com a tua boca e te ensinarei o que has de falar. Ele, porém, disse: Senhor, envia àquele que has de enviar. Agora vejam vocês, Moisés queria que Deus enviasse outro homem e que por meio de outro homem a palavra de Deus fosse falada ao povo hebreu. Mas quando Deus envia um profeta para o seu povo, para uma era ou uma dispensação por meio desse homem, é que Deus quer falar ao povo. Não importa os problemas que esse homem tiver para falar. No meio desses problemas que esse homem possa ter para falar, Deus se esconderá em simplicidade. E agora, vejam vocês, Moisés tinha problemas para falar, mas Deus queria falar por meio de Moisés. Se Moisés tinha um problema, se seu problema era que era gago, era um pouco demorado para falar, pois Deus queria falar por meio de um gago. Não diz a Escritura, em língua de que diz? Miguel está por aí? Em língua de gago, diz algo assim? Falarei a este povo? Como diz essa Escritura, Miguel? Pois não diz assim? Em língua de gago falarei a este povo? E vejam, Moisés não quis ali que o tipo e figura fosse colocado nele. Não queria. É que algumas pessoas pensam, que se virá a palavra de Deus para o povo, se será falada a palavra de Deus, tem que ser por meio de um homem que não falhe em pronunciar bem essas palavras. Um homem que tenha uma forma de falar perfeita. Mas vejam, Deus diz, falarei em língua de gago. E Moisés, se era meio gago, pois Deus queria falar por Moisés a mensagem da dispensação da lei. Queria falar ao povo hebreu a mensagem da liberação para aquele tempo. E Moisés, dando desculpas, pede a Deus que envie pela pessoa que deve enviar por uma pessoa que falasse bem. E Deus se aborreceu com Moisés porque Deus tem que falar por meio do profeta mensageiro correspondente a esse tempo, a essa era ou a essa dispensação. Não importa que outros falem melhor do que ele, mas o profeta é o homem enviado por Deus, onde Deus coloca sua palavra. E agora Deus se aborreceu com Moisés, porque Moisés quis que Deus buscasse outro homem, para que por meio de outro homem, a palavra de Deus fosse comunicada ao povo. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse, não é Arão, o levita, teu irmão? Eu sei que ele fala muito bem. Agora vejam vocês. O desejo de Moisés era que Deus enviasse por Arão, seu irmão, a palavra, a mensagem para o povo hebreu. Diz, ele também te sai ao encontro e vendo-te se alegrará em seu coração. Tu lhe falarás. Agora vejam, Deus não ia falar a Arão, mas tu lhe falarás e porás as palavras na sua boca. Eu serei com a tua boca e com a dele, ensinando-vos o que haveis de fazer. Ele falará por ti ao povo, e te será por boca, e tu lhe serás por Deus.
Toma, pois, esta vara na mão, com a qual has de fazer os sinais. Então voltou Moisés para Jetro, seu sogro, e lhe disse: Deixa-me ir voltar a meus irmãos. Deixa-me ir voltar a meus irmãos que estão no Egito para ver se ainda vivem. Disse Jetro a Moisés: Vai em paz. Disse também o Senhor a Moisés em Midian: Vai, volta para o Egito, pois morreram todos os que procuravam tirar-te a vida. Agora, continuemos em Êxodo capítulo 23, onde estávamos lendo sobre o anjo de Deus, o anjo do Senhor. Vamos ler de novo, capítulo 23, versículo 20 em diante, diz: Eu envio meu anjo adiante de ti, para te guardar pelo caminho e te levar ao lugar que te preparei. Guarda-te diante dele e ouve a sua voz. Não te rebeles contra ele, ele não perdoará a vossa rebeldia, pois nele está o meu nome. Mas se diligentemente ouvires a sua voz e fizeres tudo o que eu disser, então serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. O meu anjo irá diante de ti e te levará aos amorreus, aos heteus, aos ferezeus, aos cananeus, aos heveus e aos jebuseus, e eu os destruirei. E agora vejam como Deus envia o seu anjo, e o anjo vai falar ao povo hebreu, mas para falar, estará usando um homem, um profeta, em cada ocasião. Enquanto Moisés estava vivo, Deus estaria falando a Moisés, e Moisés falaria a Arão, para que Arão o comunicasse ao povo hebreu. E depois apareceu Josué em seu ministério depois da morte de Moisés, e depois Deus falava por meio de Josué. Depois continuou o tempo e apareceu mais adiante Samuel, e Deus falava por meio de Samuel. Era o anjo do pacto, o anjo do Senhor, Deus, com seu corpo teofânico, manifestado em Samuel, falando ao povo hebreu. Porque Deus falou por meio dos seus profetas ao povo hebreu. Agora vejam vocês como era o mecanismo que Deus colocava em funcionamento para falar ao povo hebreu. E agora encontramos que os profetas de Deus foram enviados de era em era e de dispensação em dispensação, e foram os véus de carne através dos quais o anjo do pacto, que é o mesmo Deus com seu corpo teofânico, esteve manifestado usando esses véus de carne e usando a voz desses homens para, por meio desses homens, falar ao seu povo no idioma do povo, no idioma que esse mensageiro fala. Esse é o idioma através do qual o anjo do pacto fala ao povo. Assim foi de era em era e de dispensação em dispensação. Depois, em Jesus, o anjo do pacto, o anjo do Senhor, esteve manifestado em toda a sua plenitude no cumprimento da vinda do Messias, a vinda do Cristo, que é a vinda do ungido de Deus com o Espírito Santo em
toda a sua plenitude. Aí estava dentro daquele véu de carne o anjo do Senhor, o anjo do pacto, manifestado em carne humana, falando ao povo hebreu e realizando também a obra de redenção assinalada para aquele tempo, a qual realizou na cruz do Calvário, pagando ali o preço da redenção de todos os filhos e filhas de Deus. E agora, encontramos que Cristo, estando na terra, no capítulo 10, versículos 14 ao 16, disse: Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. A mim me convém agregá-las também. Elas também ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Diz que ouvirão o quê? Sua voz. Como vão escutar a voz de Cristo se Ele, quando morreu, ressuscitou e esteve 40 dias aqui na terra, aparecendo aos seus discípulos, depois subiu ao céu e se sentou no trono de Deus, à destra de Deus, no céu? Como vão escutar sua voz? Simples, porque Ele é o anjo do Senhor, o anjo do pacto do Antigo Testamento, o qual esteve manifestado por meio dos profetas de era em era, falando ao povo hebreu, e agora para a dispensação da graça, Ele estaria falando ao Israel celestial, que é a sua igreja, de era em era, por meio dos seus mensageiros, aos quais o anjo do pacto, que é Jesus Cristo, em seu corpo teofânico, estaria se manifestando a eles e, por meio deles, estaria falando à sua igreja de era em era e estaria chamando e juntando suas ovelhas, as quais escutariam sua voz de era em era. Na primeira era, as ovelhas de Cristo escutariam a voz de Cristo através da manifestação de Cristo em São Paulo. E seriam chamadas e juntadas na primeira era da Igreja Gentia. E assim seria de era em era, Cristo em Espírito Santo, anjo do pacto, manifestado em cada anjo mensageiro e falando por meio de cada anjo mensageiro em cada era, e assim chamando e juntando suas ovelhas em cada era. E depois deste recolhimento dessas 7 etapas ou eras da Igreja Gentia, onde as ovelhas de Cristo nessas eras seriam juntadas, depois disso, chegaria a era da pedra angular, onde Cristo, em Espírito Santo, o anjo do pacto, estaria manifestado na era da pedra angular, falando com essa grande voz de trombeta ou trombeta final, e chamando e juntando seus escolhidos do último dia. Juntando-os onde? Na era da pedra angular, no corpo místico do Senhor Jesus Cristo, ou seja, na igreja do Senhor Jesus Cristo, que é o aprisco do Senhor para suas ovelhas. E agora, essa grande voz de trombeta ou trombeta final, que é a voz de Cristo, assim como esteve a voz de Cristo do anjo do pacto, de era em era, falando por meio de cada anjo mensageiro, no território onde enviou cada anjo mensageiro, neste último dia,
estará o anjo do pacto, o anjo do Senhor, que é Jesus Cristo, em Espírito Santo, manifestado por meio do seu anjo mensageiro no território onde ele envia o seu anjo mensageiro para, por meio do seu anjo mensageiro, falar aos seus filhos, à sua igreja, a todos os que têm seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, e chamá-los e juntá-los no corpo místico de Cristo, na era da pedra angular. E agora, qual é o território onde a voz de Deus estará sendo escutada no último dia, no 7º milênio? Pois é a América Latina e o Caribe. Assim como para cada era foi o território onde Deus enviou a cada um dos mensageiros através dos quais Cristo, em Espírito Santo, esteve falando à sua igreja e esteve chamando e juntando seus escolhidos de era em era. Para o primeiro século da Igreja do Senhor Jesus Cristo, ou seja, para o primeiro século do 5º milênio, depois de Deus ter falado por meio de João Batista e de Jesus de Nazaré e dos apóstolos para o povo hebreu, para os gentios, a voz de Cristo para o primeiro século foi São Paulo, porque por meio de São Paulo, Cristo, em Espírito Santo, esteve falando aos gentios e esteve chamando dentre os gentios um povo para o seu nome, para a primeira etapa ou era da igreja gentia. Foi a voz de Deus no primeiro século do 5º milênio. Vejam vocês, a voz de Deus do primeiro século do 5º milênio para os gentios foi São Paulo. Porque por meio de São Paulo veio a voz de Deus, a voz de Cristo, para os gentios no 5º milênio. Ele foi o profeta do século I do 5º milênio para os gentios. Depois, continuamos vendo os mensageiros e o tempo em que cada mensageiro viveu e já para outros séculos foram outros mensageiros que foram enviados à Igreja de Jesus Cristo. E o mensageiro, ao ser enviado, foi a voz de Cristo para a sua igreja, para esse tempo, para esse século em que estavam vivendo. E por meio dessa manifestação de Cristo em Espírito Santo se realizou a obra de Cristo para essa era. E para o século XX, o profeta mensageiro do século XX foi o reverendo William Marion Branham, nosso amado irmão em Cristo. Ele foi o profeta do século XX. Não há ninguém que possa discutir essa realidade. Mas para o século XXI e para o 7º milênio e para o século 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30, quem será? Quem será o mensageiro, o profeta de Deus? Quem será a voz de Cristo para estes séculos e para esse 7º milênio? Vamos ver. Em Apocalipse capítulo 1, versículo 10,
E 11 diz, eu estava em espírito no dia do Senhor. O dia do Senhor, porquanto um dia diante do Senhor para os seres humanos é como 1000 anos, quando se fala do dia do Senhor, está se falando também do último dia. É o último dia, é o 7º milênio. E para o dia do Senhor, para o 7º milênio, ao qual João foi transportado em espírito, diz, e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta. É a voz de Cristo. Diz, que dizia, eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último. Quem é o Alfa e o Ômega? Quem é o primeiro e o último? Pois o nosso amado Senhor Jesus Cristo. É a voz de Cristo falando no 7º milênio. E porquanto é a voz de Cristo falando no 7º milênio, pois tem que ter um instrumento de carne através do qual estará manifestado, estará falando à sua igreja as coisas que ele tem que falar com essa grande voz de trombeta do Evangelho do Reino. E agora vejamos Apocalipse capítulo 4, versículo 1, também onde diz, depois dessas coisas olhei e vi que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz que ouvi como de som de trombeta falando comigo, disse, sobe aqui e te mostrarei as coisas que depois dessas devem acontecer. Agora, onde vamos subir? Vamos subir à era da pedra angular. Porque é na era da pedra angular onde se abre uma porta. Assim como no céu é aberta uma porta e João entra e vê todas essas coisas que foram narradas por João. E agora, Cristo disse, eu sou a porta. Cristo é a porta. Cristo é essa porta. O 7º selo sendo aberto no céu, sendo que o 7º selo é a vinda de Cristo. Quando esse mistério em Apocalipse capítulo 8, versículo 1 é aberto no céu, vejam vocês no céu, se está abrindo essa porta, que é Cristo, e está se abrindo lá no céu, e houve silêncio no céu como? Por meia hora. E porquanto o céu, o templo que está no céu, é refletido na igreja do Senhor Jesus Cristo, que é seu templo espiritual, na era da pedra angular, que é a era eterna, para a igreja de Jesus Cristo, onde obteremos a imortalidade, onde entraremos na eternidade com um corpo eterno, onde seremos transformados e obteremos esse corpo eterno. É nessa era da pedra angular que representa a eternidade e representa o lugar santíssimo do templo que está no céu. É aqui onde se abre para a sua igreja. Aqui na terra se abre uma porta. E Cristo é a porta. É aqui na era da pedra angular onde se abre a porta da segunda vinda de Cristo, por onde todos os escolhidos de Deus que serão transformados e raptados entrarão no último dia para obter a fé, para serem transformados e raptados neste tempo final. A fé para serem transformados e raptados é a revelação da segunda vinda de Cristo. E ao receber a revelação da sua vinda e entrar por essa porta,
Estamos entrando onde? Na era da pedra angular, que é a era de ouro da Igreja de Jesus Cristo, para ser preparados e ser transformados neste último dia. É aqui na era da pedra angular onde Cristo estará falando neste último dia. Por isso nos diz, sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois dessas devem acontecer. Ou seja, depois das que já aconteceram nas 7 etapas ou eras da igreja gentia. E agora, por meio de quem estará nos falando todas essas coisas? Por meio de quem estará nos revelando todas essas coisas que em breve devem acontecer? Porque, por meio de quem estiverem sendo dadas a conhecer, sendo reveladas essas coisas, estará Jesus Cristo manifestado e será a voz de Cristo para o século 21, para o século 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30, ou seja, para todo o 7º milênio. Porque a terra será cheia do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar, ou seja, a terra, a humanidade será cheia do conhecimento da segunda vinda de Cristo, como leão, da tribo de Judá, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, em sua obra de reclamação. E receberá os benefícios da segunda vinda de Cristo. Agora, como será cheia a terra, a humanidade, do conhecimento da segunda vinda de Cristo? Por meio da voz de Cristo, falando ao seu povo, através do instrumento que ele tiver na era da pedra angular, por meio do qual estará nos revelando todas essas coisas que em breve devem acontecer, as quais ele prometeu em Apocalipse capítulo 4, versículo 1, quando nos disse, sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois dessas devem acontecer. Por meio de quem estiver nos revelando essas coisas, estará Cristo soando essa trombeta ou grande voz de trombeta do Evangelho do Reino. Por meio do instrumento que ele estiver nos revelando todas essas coisas, estaremos escutando a grande voz de trombeta do Evangelho do Reino, chamando e juntando todos os escolhidos de Deus. Estaremos escutando a voz do Alfa e Ômega, que é o nosso amado Senhor Jesus Cristo. Vamos ver por meio de quem Cristo estará nos revelando todas essas coisas que em breve devem acontecer conforme a sua promessa. Em Apocalipse capítulo 22, versículo 6 em diante diz, e disse-me o anjo, essas palavras são fiéis e verdadeiras. E o Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Aqui enviou ao seu anjo mensageiro. Para quê? Para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Porque por meio desse anjo mensageiro será a manifestação de Jesus Cristo em Espírito Santo, será a manifestação do anjo do pacto para o último dia, para nos revelar todas essas coisas que em breve devem acontecer no último dia e na era da pedra angular. E com essa mensagem, dessa grande voz de trombeta do Evangelho do Reino, estará nos revelando todas essas coisas e estará nos chamando e nos juntando na era da pedra angular e no corpo místico do Senhor Jesus Cristo,
no último dia, ou seja, no sétimo milênio e século 21. Se acrescentarmos ao calendário os anos de atraso que tem, já estamos no sétimo milênio e, consequentemente, no primeiro século do sétimo milênio, ou seja, no século 21, para o qual Jesus Cristo estará enviando o seu anjo mensageiro para dar testemunho de todas essas coisas que em breve deve acontecer, porque esse é o instrumento de Cristo para o último dia. Por meio desse instrumento, o povo de Deus estará escutando a voz de Deus no último dia. Viram simples que é tudo? Tudo é tão simples que somente temos que olhar a Escritura, ver as promessas que estão assinaladas para o último dia e ver que não há nenhuma contradição no que Cristo prometeu aqui em Sua palavra, no Apocalipse, com o que Ele prometeu nos Evangelhos e nas cartas dos apóstolos e no Antigo Testamento por meio dos profetas do Antigo Testamento. Não há nenhuma contradição, mas o que há aí é uma continuidade na revelação divina, a qual, à medida que vieram passando os séculos e as eras e dispensações, Deus veio dando mais luz sobre tudo o que Ele estaria fazendo neste último dia, onde a obra de Jesus Cristo será coroada com sua manifestação no último dia, por meio do seu anjo mensageiro, através do qual estará nos revelando todas essas coisas que em breve devem acontecer, e assim estará nos abrindo todas essas escrituras correspondentes a este tempo final. E assim é como estaremos recebendo a voz de Deus no último dia, ou seja, no sétimo milênio. E agora, qual seria o território e onde estão as pessoas que estariam escutando a voz de Deus no último dia? Pois aqui estamos, no território correspondente para escutar a voz de Deus, no continente americano, ou seja, no Ocidente, porque como relâmpago que sai do Oriente, ou seja, da terra de Israel, e se mostra, se manifesta no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. A manifestação da vinda do Filho do Homem, resplandecendo no Ocidente, é a manifestação de Jesus Cristo, anjo do pacto, para este tempo final, onde estará nos falando todas essas coisas que em breve devem acontecer, e assim estaremos escutando a voz de Jesus Cristo, a voz do anjo do pacto, ou seja, a voz de Deus por meio do seu anjo mensageiro no último dia, no território do Ocidente, que é o território americano, qual está composto pela América do Norte, a América Central, a América do Sul e o Caribe. A obra para a parte norte do continente americano se cumpriu na manifestação de Jesus Cristo em Espírito Santo através do seu anjo mensageiro da sétima era da Igreja Gentia, no reverendo William Marion Branham, através do qual foi escutada a voz de Deus no século XX,
revelando as coisas que tinha que revelar para essa sétima etapa ou era da igreja gentia, e profetizando sobre as coisas que Deus faria no sétimo milênio e que revelaria por meio da sua manifestação através de carne humana, através do seu anjo mensageiro, de Apocalipse 22, versículo 6 e Apocalipse 22, versículo 16. Onde estaria manifestando os ministérios correspondentes ao último dia, ou seja, ao sétimo milênio, que são os ministérios de Moisés, pela segunda vez, de Elias pela quinta vez, e de Jesus pela segunda vez. Esses são os ministérios prometidos para serem manifestados no sétimo milênio, e começam a ser manifestados onde? No primeiro século do sétimo milênio. E aí é onde a voz de Deus é manifestada, é aí onde fala a voz de Deus a todos os filhos e filhas de Deus no tempo final. É na América Latina e no Caribe onde a voz de Deus estará falando à sua igreja por meio do seu anjo mensageiro, e daí se estenderá a voz de Deus, a voz de Cristo, a voz do anjo do pacto, a outras nações, para obter assim outras nações o conhecimento de todas essas coisas que Cristo estará fazendo neste tempo final. E chegará a voz de Deus até o leste, ou seja, até o povo hebreu, e eles escutarão a voz de Deus, a voz do anjo do pacto, a voz de Jesus Cristo por meio do seu anjo mensageiro. E assim é como a voz de Deus estará nos falando, quando? No último dia, ou seja, no sétimo milênio, porque não fará nada o Senhor sem que antes revele seus segredos aos seus servos, seus profetas. E se revela seus segredos a seus servos, seus profetas, quem pode então revelar os seus segredos à sua igreja? Pois o profeta que Deus envie para cada tempo para revelar os mistérios correspondentes a cada tempo ao seu povo. E agora, os mistérios de Deus correspondentes ao último dia, quem os poderá revelar à igreja de Jesus Cristo? Tem que ser um profeta ao qual sejam revelados estes mistérios, porque toda revelação tem que vir a um profeta, e de um profeta, então tem que vir ao povo de Deus. Toda revelação tem que vir por meio de um profeta, porque não fará nada o Senhor sem que antes revele seus segredos aos seus servos, seus profetas. E em Deuteronômio capítulo 18, versículos 15 em diante, Deus disse por meio do profeta Moisés: o Senhor teu Deus te suscitará um profeta como eu do meio de ti, de teus irmãos. A ele ouvirás. Por que Deus diz que o escutem? Por que Moisés diz que escutem a esse profeta? Porque por meio desse profeta ungido e enviado por Deus, estarão escutando a voz de Deus. Foi o que pediste ao Senhor teu Deus em Horebe, ou seja, no Monte Sinai, no dia da congregação, dizendo: não ouvirei mais a voz do Senhor meu Deus, nem mais verei este grande fogo, para que não morra. Então o Senhor me disse: falaram bem no que disseram. Eu lhe suscitarei um profeta do meio de seus irmãos semelhante a ti. Porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar.
Onde Deus coloca as suas palavras? Na boca do profeta que ele envia ao seu povo. E o que falará esse profeta? Tudo que Deus mandar. E qualquer pessoa que não quiser escutar este profeta, o que será dessa pessoa? Toda pessoa, porquanto tem o livre-arbítrio, pode escutar ou não escutar o que Deus colocou na boca desse profeta. Mas o que será dos que escutam e o que será dos que não escutam? Dos que não escutam será, como diz aqui, eu mesmo pedirei contas de todo aquele que não ouvir as minhas palavras que ele falar em meu nome. E o que será dos que escutarem o que esse profeta fale no nome do Senhor? Diz, vede, eu envio o meu anjo adiante de ti para te guardar pelo caminho e te levar ao lugar que te preparei. Guarda-te diante dele e ouve sua voz. Não te rebeles contra ele, pois ele não perdoará a vossa rebeldia, pois o meu nome está nele. Mas se diligentemente ouvires a sua voz e fizeres tudo o que eu disser, então serei inimigo dos seus inimigos e adversário dos teus adversários. O meu anjo irá diante de ti e te levará aos amorreus, aos heteus, aos ferezeus, aos cananeus, aos heveus e aos jebuseus, e eu os destruirei. Ou seja, entrará na terra prometida. E todos os que escutaram a voz do anjo do Senhor, do anjo do pacto, de Jesus Cristo, manifestado por meio do anjo mensageiro de cada era, entrarão na terra prometida do novo corpo e entrarão na terra prometida do glorioso reino milenial. E quando terminar o reino milenial, entrarão na eternidade, ou seja, a essa parte que virá depois do reino milenial, que será a eternidade. Mas já terão entrado a eternidade ao receber a transformação dos seus corpos. E antes disso, também terão entrado na eternidade ao escutar a voz de Deus por meio do mensageiro que Deus lhes envia na era que lhes corresponde viver. Onde recebem Cristo como seu Salvador, lavam seus pecados no sangue de Cristo e recebem o Espírito de Cristo. E, consequentemente, recebem o novo nascimento e, consequentemente, receberam vida eterna. E receberam um corpo teofânico da sexta dimensão. Um corpo eterno. Esse corpo eterno da sexta dimensão será o que vocês terão dentro do corpo físico e glorificado e eterno que teremos. Agora podemos ver quem serão os que terão um corpo teofânico da sexta dimensão e um corpo físico glorificado, no qual viveremos por toda a eternidade. São os que ouvem a voz de Deus no dia, na era que lhes corresponde viver. E a voz de Deus, a voz de Cristo, é a mensagem de Cristo por meio do mensageiro de cada era. E para este último dia, haverá um grupo de pessoas que não verá morte, mas que serão transformados porque estarão escutando a voz de Deus, a voz do anjo do pacto, a voz do anjo do Senhor, a voz do nosso amado Senhor Jesus Cristo, essa grande voz de trombeta nos falando todas essas coisas que
em breve deve acontecer, nos falando por meio do seu anjo mensageiro no último dia, ou seja, no sétimo milênio. Vimos o que é a voz de Deus no último dia. E viram o simples que é tudo? Vocês não têm que ir à universidade para estudar 4 anos e obter um diploma universitário, um título universitário, para então poder escutar a voz de Deus. A única coisa que é necessário é escutar a voz de Deus por meio do mensageiro enviado para o último dia, assim como foi para os filhos e filhas de Deus das 7 eras anteriores da Igreja Gentia, os quais escutaram a voz de Deus, a voz de Cristo, do anjo do pacto, do anjo do Senhor, por meio do mensageiro que Deus lhes enviou. E assim é para nossa era, a era da pedra angular, e para nossa dispensação, a dispensação do reino. E é na América Latina e o Caribe onde se está cumprindo a era da pedra angular e onde se abriu a dispensação do reino, e onde a voz de Deus está nos falando todas essas coisas que em breve devem acontecer neste último dia, neste tempo final. E a voz de Deus é levada a outras nações e a outros continentes, até que chegará ao povo hebreu também, o qual escutará a voz de Deus por meio do instrumento que Deus terá no último dia para nos falar essas coisas que em breve devem acontecer neste tempo final. E esse é o anjo do Senhor Jesus Cristo. Eu, Jesus, enviei meu anjo para vos certificar essas coisas nas igrejas. E assim, por meio desse anjo, é que estaremos escutando a voz de Deus, a voz de Cristo, nos revelando todas estas coisas que em breve devem acontecer no último dia. E o Senhor, o Deus dos Espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Foi para mim um privilégio muito grande estar com vocês nessa ocasião, dando-lhes testemunho da voz de Deus no último dia. Aqui estamos neste tempo, escutando a voz de Deus no último dia. E mesmo que a era da pedra angular corresponde à América Latina e o Caribe, consequentemente corresponde aos latino-americanos e caribenhos. Por isso escutamos a voz de Deus no último dia, nos falando em forma tal que possamos entendê-la à medida que nos fala neste último dia. E mesmo que há algumas nações na América Latina e no Caribe que não falam espanhol, mas outro idioma, é traduzido a mensagem a outros idiomas que falam alguns latino-americanos e caribenhos, para que possam escutar e entender a voz de Deus nos revelando todas essas coisas que em breve devem acontecer no último dia. Quantos sabiam o que eram os últimos dias?
não sabíamos, mas a voz de Deus nos revelou o que são os últimos dias, que são para os seres humanos os últimos milênios, 5º milênio, 6º milênio e 7º milênio. Somente escutando a voz de Deus é que podemos compreender todos estes mistérios que devem ser cumpridos no último dia. Para nós sermos transformados e raptados neste tempo final, conforme a promessa de Cristo. Que as bênçãos de Jesus Cristo prometidas para o último dia e para seus escolhidos, que estarão escutando a voz de Deus, a voz de Cristo, sejam sobre cada um de vocês e sobre mim também. Se materializem em cada um de vocês e em mim também, e em breve todos sejamos transformados e levados à ceia das bodas do Cordeiro no céu. No nome eterno do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Muito obrigado pela vossa amável atenção, amados amigos e irmãos presentes, e os que estão através da internet, e os que estarão vendo e escutando esta conferência através de vídeo e através da televisão, que se cumpra também em vocês todas essas bênçãos prometidas por Cristo para os que estarão escutando a voz de Deus neste último dia. Para todos vocês que através da internet e através da televisão e também deste vídeo estarão escutando essa conferência, estarão recebendo a voz de Deus em vossas almas, que se materializem em vocês também essas bênçãos prometidas por Cristo para os que estarão escutando sua voz e recebendo sua voz e crendo nela em suas almas de todo o coração. Deixo novamente conosco o reverendo Miguel Bermudes Marim para continuar e finalizar nossa parte nesta ocasião, nessa atividade com todos vocês. Essa atividade era para todos, uma atividade geral também, e também para os valentes do filho de Davi. Me diz aqui Miguel, assim que Deus os abençoe a todos, Deus os guarde. E conosco, Miguel Bermudes Marim.